9656-1025. Adelson Carvalho. Já está aqui a nossa entrevistada de hoje. Sociedade Entrevista. Ela é Meire Toqueiro, engenheira de segurança do trabalho e membro da diretoria da ABESE, Abril Verde, Segurança no Trabalho. Movimento Abril Verde tem como objetivo disseminar e conscientizar trabalhadores, empregadores e toda a população sobre a implantação de ações de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Doutora Meire Toqueiro, bom dia, tudo bem com a senhora? Adelson Carvalho de cá e a senhora falando com a gente, tudo bem? Bom Pode dia, chegar mais para Adelson. frente, doutora? Aqui, tá bom? Tá. Ok. Bom dia, Adelson, tudo bom? Obrigada pelo convite. A senhora é engenheira de segurança do trabalho, é isso? Isso, correto. O papel do engenheiro de segurança do trabalho, que tem o técnico, né, de segurança do Isso. trabalho e tem o engenheiro de segurança do trabalho. Tem muita diferença das atribuições de um para o outro? Existem algumas pequenas diferenças, né? Existem algumas atribuições que só os engenheiros fazem, como laudos, por exemplo. Quando a gente trata de laudos de insalubridade, periculosidade, questões de aposentadoria especial, é realmente específico para o engenheiro de segurança. Essas são as questões mais específicas mesmo para engenheiro. As demais acabam sendo compartilhadas, divididas, né, entre a equipe de técnicos em engenharia, parte de inspeção, gestão em geral, acaba sendo compartilhada entre os dois. Quando a gente fala de segurança no trabalho, a gente imagina automaticamente, né, aqueles serviços mais altos, supostamente mais pesados, a exemplo da construção civil, né, das grandes rodovias, de ferrovias, né? Mas a segurança no trabalho não importa o local, é isso? Isso. É trabalho, tem que ter segurança. Com certeza, não importa o local. Desde de escolas, inclusive, né? Atualmente a gente tem a Lei Luca, em que obriga os profissionais de escola a terem cursos de noções de primeiros socorros, justamente por conta da morte de uma criança, até indústrias, né? Ambientes realmente mais pesados e perigosos, podemos dizer assim. Então, hospitais também, de modo geral, todos os ambientes é interessante que tenha segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho, a senhora falou aí do laudo quanto à periculosidade e insalubridade, né? Correto. É ele que detecta se o local é insalubre ou não? Isso. O engenheiro vai no local, né? Primeiro tem uma entrevista com os trabalhadores, entende quais são as atividades, o que eles realizam lá, como, quando, por quê, né? Quanto tempo ele tem disposição a determinada condição, determinados produtos, determinados agentes que possam ser nocivos ou não para a saúde do trabalhador. E aí ele faz uma avaliação também do espaço, né, do local, e se for necessário também é feita uma avaliação quantitativa, né? A gente faz medição de ruído e aí a gente tem o resultado em números mesmo. Então tem avaliação de ruído, de calor, de agentes químicos, então benzeno, por exemplo, a gente faz essa avaliação quantitativa ou a depender, por exemplo, agentes biológicos, numa área hospitalar, a gente faz de forma qualitativa. E aí é uma inspeção, um conjunto de entrevista, avaliação de atividades e avaliação do local, do ambiente de trabalho. Então, Abril Verde, ele é um movimento de conscientização, né, e também de divulgação com a preocupação nos ambientes de trabalho. Isso. O Abril Verde surgiu por conta de um grave acidente, né, ocorrido nos Estados Unidos, uma grande explosão numa mina, e no dia 28 de abril de 69, e quando a partir disso, lá nos Estados Unidos, eles passaram a rememorar, né, essas vítimas. E a partir de 2013, a Organização Internacional do Trabalho estipulou que essa data fosse em prol de rememorar as vítimas de acidentes e doenças do trabalho em todo o mundo. Então, surgiu a partir dessa ocorrência, mas hoje é lembrada de forma mundial
E, apesar de ser para relembrar as vítimas, é também uma campanha a favor da vida, né? Para que não mais situações como essa ou de tipos semelhantes ocorram e se repitam. Ô, doutora, e quanto o EPI, né? Como é que conscientiza também o trabalhador? Porque a empresa diz, olha, eu entrego EPI, todo tipo, né, de equipamento de proteção individual, só que aí, por qualquer descuido, o funcionário tira uma luva, tira um capacete, né, tira uma camisa mais adequada, né, e como levar essa conscientização também ao empregado? É verdade. Isso acontece bastante. Em alguns casos, isso acontece porque, de modo geral, a empresa também acaba partindo direto para a forma de proteção do EPI. Existe uma hierarquia, né, em que a utilização do EPI é a última estação. Antes disso, a gente tem que utilizar medidas de engenharia, medidas administrativas, outras medidas até a gente interferir direto no trabalhador. Mas, de modo geral, as empresas já interferem já de início no trabalhador e isso acaba que realmente é um incômodo, né, para ele estar ali trabalhando cheio de apetrechos, vamos dizer assim. Mas, quando isso acontece dele não utilizar, mesmo sendo necessário, o ideal é realmente a segurança do trabalho atuar de forma ativa mesmo. Então, por isso que existem, né, a rotina da segurança do trabalho, inclusive, de modo geral, o que os técnicos costumam fazer é o DS ou DDS, como a gente chama, que é o diálogo diário de segurança, ou em alguns lugares que não conseguem ser diário, fazem diálogo de segurança ou diálogo semanal de segurança, conforme for as possibilidades da empresa, né? E aí realmente a educação, conscientização, né, com esses DS, trazendo exemplos, mostrando as consequências, os impactos disso, realizando campanhas, né, de modo geral, como é o que acontece também no Abril Verde, né? Existe a CAMPAT, que é a Campanha Nacional de Prevenção a Acidentes do Trabalho. A inspeção, a empresa é obrigada a estar inspecionando, avaliando se realmente os trabalhadores estão utilizando e entender também, quando eles não estão utilizando, o porquê. Porque, às vezes, é porque o EPI não é adequado para aquele trabalhador. Então, é só questão de mudar uma marca, conseguir mudar o tamanho, readequar e ele conseguir se sentir mais confortável. Então, é um conjunto de fatores. Aqui tem pergunta, seu Gessé, está ouvindo a gente lá na Ribeira, ele disse que trabalha numa empresa química, mas não é na produção, é motorista. Tem direito à insalubridade ou periculosidade? Olha, assim, só de saber de ser motorista fica difícil de responder, né? Aí teria que, como eu falei, realmente fazer uma avaliação com ele, entender motorista de quê, de carro, veículo pequeno, veículo grande, o que ele transporta, né, para poder ver se ele tem algum contato com... Ele disse que não tem contato com agentes químicos, né? Mas não sei o que mais que ele transporta que poderia ter favorecer, né, alguma insalubridade ou periculosidade. Assim, a princípio, só como motorista, me parece não ter nenhuma condição. Mas aí realmente tem que ir mais a fundo. Isso. Adelso Carvalho, eu gostaria de saber da doutora se ainda existe tecnólogo de segurança do trabalho. Linaldo Santos, ele está em Santo Amaro, Bahia. Pelo que eu saiba, ainda existe, sim. Não é considerado como engenheiro, né? É considerado, até onde eu sei, um nível superior, mas fica ali no meio de técnico e engenheiro. E as atribuições dele, quais são? São semelhantes à dos técnicos. Dos técnicos, né? Eles não fazem laudos como os engenheiros. Agora, o engenheiro de segurança do trabalho é uma especialidade, então. Isso, é uma especialidade. Os engenheiros, a gente se forma, né, em cada engenharia. Eu, por exemplo, sou formada em engenharia química e, a partir daí, eu vou para uma especialização de engenharia de segurança do trabalho. Não tenho uma graduação. Adelso Carvalho, pergunta à doutora se o engenheiro de segurança do trabalho, em alguns ambientes, em grandes empresas, ele acaba executando o serviço em conexão com o médico do trabalho. Sim, com certeza.
O ideal é que realmente seja conversado, seja alinhado, né? Por exemplo, numa situação de acidente de trabalho ou uma ocorrência para analisar se é acidente ou não. O ideal é que realmente seja conversado com o médico, com o enfermeiro, a depender, se for necessário, que tenha uma equipe multidisciplinar, se for preciso, um fisioterapeuta, o presidente da CIPA, quando é o caso, ou alguns integrantes da CIPA. Então, é importante, sim, ter esse relacionamento de forma rotineira. Adelso Carvalho pergunta à doutora se o engenheiro de segurança do trabalho tem autonomia para afastar um trabalhador. Não, isso é autonomia do médico do trabalho. É ele que entende. Mas o engenheiro pode ser ouvido, né? Nessa hora. Pode ser ouvido, pode participar, mas ele não tem essa autonomia, né? Até porque quem afasta aplica um atestado de afastamento, e esse atestado realmente só é aplicado pelo médico, ou do trabalho, ou qualquer outro médico. Mas engenheiro de segurança Mas não. se o funcionário vai até um engenheiro numa empresa, né, que tem o profissional lá, que tem empresa que o profissional está lá presente, né? Isso. Né? E ele vai até um engenheiro e acaba se queixando, o engenheiro pode sim abrir o canal de conversa com o médico também. Isso, aí o engenheiro vai direcionar, né? Aí, por isso que o nome do nosso setor se chama o SESMIT, de forma geral, né? Que é o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. Então, realmente, o ideal é que estejamos sempre alinhados. Então, por exemplo, no meu trabalho atualmente, quando vem essas dúvidas, eu sempre direciono o e-mail da medicina para que eles tenham contato. E, de modo geral, a gente vai alinhando em conjunto, para o médico entender também o que eu penso e eu entender o que o médico pensa, e daí ele tomar a conclusão. Eu volto já, ouvinte de sociedade, você pode participar, né? Pode mandar aí, viu, jovem? A mensagem de áudio, tá? Para a doutora, falando de proteção no trabalho, de prevenção de acidente no trabalho, né? Porque, de repente, doutora, o cara está lá trabalhando, não trabalha com máquina, não trabalha com máquina pesada, mas do nada desaba uma laje em cima dele. E aí, é acidente de trabalho? É verdade, pode ser considerado acidente, sim. A depender da análise que a equipe fizer, né, e chegar à conclusão, é possível que seja assim. Pode ser, ou de repente pode não ser também. Pode não ser, é isso. Precisa mesmo entender. Tendo um acidente desse. Vai precisar entender o cenário de forma geral. Né? Mas que é possível ser, sim. Se ele estiver realizando as atividades dele dentro do ambiente de trabalho dele, no horário de trabalho dele, muito provavelmente vai ser considerado acidente de trabalho. Já a gente volta às 7h21. Urgente. Sociedade em movimento. De segunda a sexta, às 5 da tarde, na hora do rush, nós estamos aqui para te deixar bem informado, não é, Noel? É isso aí, Calil. Entrevistas exclusivas, a equipe de reportagem de Sociedade ao vivo com as informações da política baiana, o que é notícia em Brasília, trânsito e a mobilidade urbana em foco. E claro, a sua participação com denúncias, comentários e opinião. Sociedade em movimento, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Sociedade. Há 100 anos, contando e fazendo história. Papo Previdenciário. Olá, amigos, tudo bem? Olha, a questão de hoje foi enviada por Ingrid Moraes. Doutor Ed, é verdade que criança que tem autismo pode receber um salário mínimo do INSS? Olha, esse benefício de um salário mínimo à criança com autismo é o amparo social, o LOAS, que é dado à pessoa com deficiência. A criança com autismo é classificada como uma pessoa com deficiência e isso dá direito a ela pleitear no INSS esse benefício assistencial. Mas lembrando que, além de comprovar a deficiência, a criança também deve pertencer a uma família cuja renda familiar seja muito baixa, porque esse benefício ele só é dado para pessoas que realmente precisam financeiramente deste salário mínimo. Acabamos de ouvir o Ed Pares. Ele é mestre em Direito Público pela UFBA, presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Bahia, professor e sócio do Parish e Zenandro Advogados. Eu sou o Rogério Alves e esse foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço
e até a próxima. Papo Previdenciário. É só hoje, no Atacarejo. Presunto Teteri, o quilo, R$18,90. Carne, o quilo, R$13,98. Molho de tomate Maratá, 300 gramas, R$1,49. Flocão Vitamilho, 500 gramas, R$1,42. Feijão Carioquinha da Fazenda, 1 quilo, R$6,39. Farinha de mandioca Arco Verde, 1 quilo, R$6,58. Espaguete Imperador, 400 gramas, R$2,18. Creme Dental Close-Up Triple, 70 gramas, R$2,28. Atacarejo, menor preço da Bahia. Sucessos de sábado. Neste sábado, a Sociedade vai estar ao vivo no Mercadão Auto Shopping Lauro de Freitas. Às 9 da manhã, eu, Matheus Lucena, estarei ao vivo no comando do Sucesso de Sábado, com muita música, brindes e a participação da galera ao vivo no Estúdio Móvel Sociedade. Encontro marcado. Programa Sucesso de Sábado no Mercadão Auto Shopping Lauro de Freitas. É neste sábado, 9 da manhã. Mercadão e Auto Shopping, o primeiro shopping de automóveis de Lauro de Freitas. Venha conhecer. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, 100 anos contando e fazendo história. Sociedade, Salvador, Bahia. Agora na Bahia, 7h25. Urgente. Adelson Carvalho. Retomando aqui a nossa entrevista com a doutora Meire Toqueiro, que é engenheira de segurança e do trabalho. Atenção, ouvinte de sociedade, tem algumas perguntas aqui. Manda para cá, viu, jovem? Bom dia, Adelson Carvalho, meu amigo, não fale meu nome. Pergunta a doutora que a gente com 120 anos, 209 anos de trabalho, eu não estou conseguindo entender aqui. 11 meses, 60, aposentadoria direta, tudo é normal. Sinceramente, não estou conseguindo entender aqui. Melhora aí essa informação, que é para a gente conseguir passar para a doutora aqui. Bom dia, Adelson Carvalho. Pergunta à entrevistada se o trabalhador pode ser demitido por justa causa se ele recusar usar EPI. Chega a esse nível? Pode chegar, sim. E normalmente existem as medidas disciplinares, né, em que tem uma ordem. Primeiro uma advertência verbal, seguida de uma advertência escrita e suspensão e justa causa, né? Mas não necessariamente essa ordem precisa ser cumprida, a depender da gravidade da situação, ela pode ter etapas puladas, e aí vai depender muito da cultura da empresa, em que entenda isso como o nível de gravidade, né? De ser a ponto de ter uma justa causa ou não. Tem empresas que consideram isso a nível de uma advertência e tem empresas que vão considerar realmente a gravidade a ponto de uma justa causa. Então, é possível, sim. Doutora, é quase que impossível, né, a gente pensar, por exemplo, um eletricista trabalhando em via pública, restabelecendo energia, consertando um problema sem EPI, né? Exatamente. Com certeza. Fica inviável, né? Então, é um risco iminente à vida. Então, é justamente aí que eu trago a questão da gravidade, em que a empresa realmente pode considerar a nível de justa causa. Aqui? Adelson, bom dia. Sebastião falando. Deus, por gentileza, pergunta aí a entrevistada. Em relação à segurança, a gente sabe que as pessoas, né, infelizmente, só se preocupam com a segurança quando acontece o problema. Há alguma resistência por parte até de colaboradores e empresa para procurar espontaneamente a segurança? Tem muita resistência, doutora, de empresas e funcionários?
Pode acabar tendo, depende também muito do comportamento da área da segurança, né? Do trabalho, do SESMIT em si. Eu costumo falar muito com minha equipe de que nós não somos policiais, a gente não atua nesse formato, a gente atua na conscientização e para trazer melhoria para a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, a depender do tipo de ação da segurança, possa ser uma ação muito impositiva e acabar inibindo realmente os trabalhadores, né, de buscar esse serviço. O ideal é que realmente a gente traga os trabalhadores para a gente, esteja sempre disponível para que eles procurem, mas acaba sim, em algumas situações, tendo essa resistência. Aqui tem pergunta? Adelso Carvalho. Vou fazer uma pergunta aí referente à especialidade aí do assunto. Técnico de elevador, pelo menos aqui na Bahia, no Brasil, nós não vemos nenhum tipo dessa categoria ganhar periculosidade, salubridade, nem a questão de altura. Mas ainda assim, o técnico de elevadores, ele trabalha em espaço confinado no poço, ele trabalha em altura, ele mexe com óleo, né? E com altas tensões. E nenhuma empresa paga a periculosidade. E eu não vejo nenhum tipo de ação, de cobrança por isso. Então, toda vez que um técnico sai de uma empresa dessas, tem que ir para a justiça para buscar os seus direitos, uma causa que se arrasta por tanto tempo, mas você não consegue receber os seus direitos previstos pela lei. Tem alguma solução para isso aí, Adolfo? Pergunta aí, entrevistado. A senhora dá assessoria para esse ramo também, doutora? De elevadores? Ele fala aí que não recebe insalubridade nem periculosidade. Nesse caso, seriam as duas ou uma só? Só pode ser uma. Ainda que tenha direito às duas condições, o trabalhador ele vai escolher a que seja mais favorável para ele. Então, o primeiro ponto é não ter condições dele receber os dois benefícios, né, os dois adicionais. Ele vai entender qual que vai ser melhor para ele. Também presto assessoria, consultoria para esse tipo de empresa. Presto consultoria de forma geral para todo tipo de empresa no que tange a segurança do trabalho. Mas é importante deixar claro que ele fala sobre o trabalho em altura e o espaço confinado, né? Que aí ele está falando das NRs 35 e 33, respectivamente. Mas essas condições, apesar de realmente serem perigosas, elas não estão enquadradas nem no adicional de insalubridade, nem na periculosidade, né? Então, quando a gente abre lá a NR 35, tem lá estabelecido as condições, né? Que é o serviço em altura. Quando abre a NR 33, tem estabelecidas as condições. E assim também na NR 15 e na NR 16, que são as normas que estabelecem a insalubridade e a periculosidade. E, infelizmente, um trabalho em altura não é considerado perigoso, né? O periculoso. Ah, é? Não é considerado. Não importa se está no elevador, se está por fora, pastilhando um prédio, por exemplo. Isso. Só por ser um trabalho em altura não é considerado um trabalho perigoso, né? Porque tem lá os anexos da NR 16, que ele, inclusive, pode até olhar, tem disponível na internet, no Google, é fácil de acessar pelo Gov. Então, como ele disse que muitos vão à justiça, mas mesmo assim não tem como ganhar, se não tem... Muito provavelmente não. Agora ele cita a questão de óleos, né? Que aí talvez os produtos que ele utilize, óleos e graxas, aí talvez se enquadre na insalubridade. Aí tem que entender a composição desses produtos que eles usam, porque a insalubridade por agentes químicos a gente estabelece a partir da composição do produto. Então, quando ele fala que usa óleo e graxa, eu não consigo dizer já de bate-pronto se é insalubre, mas precisa entender, pegar a ficha de segurança desse produto e entender a composição dele. E aí, se for o caso, tiver uma necessidade, também fazer uma medição quantitativa e verificar o quantitativo que ele está exposto, né? Se está acima ou não do limite de tolerância. Doutora, toda obra tem a obrigação de ter um engenheiro de segurança fixo ou pode ser um freelance? Não precisa ser fixo. O quadro do SESMIT, de modo geral, não só engenheiro de segurança, mas técnico, médico, enfermeiro, ele é estabelecido na NR4.
Lá tem uma tabela em que diz a quantidade de trabalhadores e o grau de risco da empresa. Então, o grau de risco da empresa pode variar de 1 a 4, e a partir disso, comparando com o quantitativo de trabalhadores que essa empresa tenha, ele vai estabelecer se precisa de um engenheiro, se só um técnico já é suficiente, se precisa do médico, se o enfermeiro já é suficiente, se precisa ser em tempo integral, se pode ser em carga horária reduzida, e aí lá é estabelecido. Então, vai precisar entender a quantidade de colaboradores e o grau de risco dessa empresa. Aqui tem pergunta. Doutora, como fiscalizar uma profissão como os agentes de limpeza, os gari, sendo que muitos deles recebem os EPIs e não usam? E quando há objetos indevidos no lixo como vidro, como prevenir esse acidente de trabalho? Alinaldo Santos, do Praia do Bonfim, de Santo Amaro. EPI. Mais uma vez. EPI mais uma vez. Realmente acaba que para os garis fica até mais complicado, né, fazer essa inspeção. De modo geral, eu acredito, eu nunca prestei assessoria para esse tipo de serviço, mas eu acredito que deva ter uma câmera nos caminhões, né, para acontecer essa inspeção, até entender possíveis acidentes, se for o caso. Provavelmente deve ter a inspeção antes e no retorno, né, do trabalho, da saída dos caminhões. E quanto à parte dos vidros, de modo geral, eu vejo isso mais como uma conscientização para a sociedade do que para os garis em si, né? Porque eu entendo que a sociedade, que no momento que for descartar um vidro, que é importante que tenha esse cuidado. Então, colocar numa embalagem mais resistente, né? Numa caixa, numa embalagem qualquer de plástico, ou fazer uma amarração bem feita. Normalmente eu escrevo até, né? Que é vidro e tudo mais. Uma agulha. Isso. Uma lâmpada quebrada. Pois tudo isso, né, doutora? Garrafa, por aí vai. Aqui? Bom dia, Adelson. Aqui? Uma sensacional entrevista, aqui Antônio Carvalho. Pergunto para a entrevistada se os fatores nocivos à saúde, à insalubridade, determina, por exemplo, a redução das horas extras para evitar que o trabalhador aumente o tempo de exposição a esses fatores. Interessante essa pergunta, Doutora, professor. Doutora, então, digamos, né, um funcionário que está cada vez mais exposto, o ambiente de trabalho dele, né? Vamos lá, imagina aqui hipoteticamente, né, uma empresa de química pesada. Nesse caso, ele não pode fazer hora extra para não ficar mais tempo exposto? Essa é a pergunta. Entendi. Eu não conheço alguma lei, alguma norma que estabeleça isso, ou que, assim, né, que de forma normativa tem essa regra de não poder fazer a mais ou a menos. Existe na questão do ruído, existe uma tabela estabelecendo o tempo em que ele pode estar exposto, né? Mas para o ruído em específico. Para os demais agentes, eu não costumo ver isso, porém tem o tempo de trabalho, de modo geral, em anos, que aí é o que vai estabelecer a aposentadoria especial ou não. De modo geral, tem isso para a quantidade de anos e não para horas. Seu Salatiel quer saber quando a empresa diz que está sem EPI, faz o quê? Denuncia onde a empresa? Na própria empresa? Vai denunciar a empresa na empresa mesmo? Talvez seja interessante ele entrar em contato com o sindicato, né, dele. É uma possibilidade em que ele também tenha mais força através do sindicato. Porque ele pode também aqui se resguardar, né? Documentar isso. Isso, pode entrar com o MTE. Não sei se a empresa dele tiver CIPA, também pode ser através da CIPA e essa atuação ser através da CIPA, né, junto ao MTE ou ao sindicato, de forma que ganhe mais força, né, essa reivindicação. Quem trabalha com cloro tem direito ao quê? Insalubridade? Quem trabalha com alguma química já tem algum direito já estabelecido, doutora? Não necessariamente. Não necessariamente. Não, Quem trabalha com química provavelmente pode ter... a senhora também é engenheira química, né? Também sou engenheira química. Mas quem trabalha com produtos químicos pode ter a insalubridade, né? Pode ter o adicional de insalubridade. Não quer dizer que todo mundo tem. Não quer dizer que todo mundo tem, porque não são todos os produtos químicos que geram esse adicional, né? Esse é o primeiro ponto. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu trabalho com isso, com aquilo outro, mas não tem estabelecido lá na norma. A norma tem lá quais são os produtos, quais são as composições que geram esse adicional. E, além disso,
precisa ter as condições de trabalho, que é aquilo que a gente vai avaliar. Então, se a pessoa só usa esse produto químico uma vez na semana, né, de forma esporádica, eventual, isso também não vai gerar um adicional. Ou se ela utiliza esse produto químico, às vezes, uma vez só no dia, questão de 10 minutos, em escala pequena, ou de forma que, quando a gente faz a medição, existem os limites de tolerância. Né? O que são esses limites de tolerância? É o valor máximo em que o trabalhador pode estar exposto. Então, quando a gente fala de cloro, tem lá um limite em que, se ele estiver abaixo desse limite, na exposição dele, ele está, vamos dizer assim, entre aspas, seguro, é um risco aceitável. Então, isso também não gera um adicional. Então, por isso que tem que fazer esse conjunto de fatores para chegar à conclusão se é ou não. Quem trabalha com caminhão refrigerado, carregando em supermercados, por exemplo, tem direito a algum tipo de insalubridade, doutora? Pode ter por exposição ao frio, né? Existe um anexo na NR15 que trata um dos agentes é o frio, o agente físico. Então, a depender da condição que ele trabalhe, se ele realmente está ali dentro o tempo inteiro, né? De forma permanente com essa exposição. Mas se ele faz a entrega e sai, ele tem direito? Pode ter, é isso que tem que ser avaliado. Tem que analisar acaba que o dia inteiro, isso é um ciclo dele, ele está ali o tempo inteiro, entrando e saindo, aí tem que ver se vai configurar a permanência. O choque térmico toda hora, né? Pois é. E aí entender a temperatura que está esse caminhão, porque a temperatura também vai fazer diferença se é considerado frio ou não, né? O que é considerado frio aqui na Bahia é a partir de 15 graus. Então tem que ver qual é a temperatura que ele está exposto. Ou seja, esse frio é estabelecido de acordo com o estado. Isso, com a região, estabelecido com a região. Não. Em São Paulo, eu não lembro se acho que já é mais abaixo, acho que já é a partir de 13, alguma coisa assim, né? 13 para baixo. Sul do Brasil deve ser menos ainda, né? Aí vai reduzindo. Aqui mais uma pergunta falada. Oi, Anderson, aqui é Fernando Rocha, de Moraes, do Plataforma Barueri. Eu trabalho na empresa, estou com dinheiro, mas a empresa não me dá EPI. Eu trabalho sem volta. Não dá EPI a empresa? O primeiro ponto... Todo mundo tem que trabalhar com EPI? Não necessariamente. Aí tem que entender se ele realmente tem alguma exposição, algum risco, né? Porque o EPI ele só é fornecido realmente para quem tem a necessidade de usar e exatamente os EPIs que são necessários. A gente não pode fornecer nem a mais, nem a menos. Nem a menos. Esse é um ponto. E o segundo ponto é entender se ele realmente tem exposição. Então, o que ele pode fazer é pedir para o SESMIT dele, né, a Segurança do Trabalho Técnico, para entender ou até mesmo um treinamento sobre o PGR, que atualmente é o novo Programa de Gerenciamento de Risco, que é o que substitui o antigo PPRA. Esse programa é onde está estabelecido todos os riscos que todas as funções da empresa estão expostas. E aí, a partir desses riscos estabelecidos, lá também deve ter uma tabela, alguma informação sobre os EPIs que ele deve utilizar. Então, ele pode solicitar isso para entender se ele tem risco, se não. Doutora, vamos lá. Cidadão é um empreendedor. Ele tem os funcionários... Todos trabalhando, vamos lá imaginar, né? Que a gente está falando para muitos empreendedores. Sim. Ele cuida dos funcionários. Está todo mundo com a EPI. Só que ele próprio, como patrão, está sempre se envolvendo na produção. Mas ele tem que usar a EPI também, né? Tem que usar. É o correto. É o correto. E ainda que ele vá de forma esporádica, né? Então, se de modo geral ele está no escritório, ele vai estar sem EPI, claro, lá no tempo que ele está usando, mas a partir do momento que ele vai na área de produção, ele tem que se paramentar com os EPIs adequados para ele acessar a área. E é só aí entrar, até porque isso também é o exemplo dos trabalhadores. Então, voltando lá atrás a uma das perguntas em que os trabalhadores acabam não utilizando o EPI, isso também pode ser uma questão. A falta de exemplo, né? A falta de exemplo. O próprio pessoal de cima, né, a diretoria, o que for, os exemplos, quem deve ser exemplo, não está utilizando. Então, o trabalhador também vai entender que não precisa. Eu vejo muito, por exemplo, inauguração, né? Obras, inclusive do governo. O governador vai lá, o prefeito vai lá, ele tem que colocar o capacete, né, para acessar aquela obra. Isso é um exemplo. Sim, né? correto. Certamente ele foi orientado pelo engenheiro de trabalho, né, de segurança do trabalho. Doutor, governador, o senhor é governador, mas tem que usar o capacete. Com certeza. Né? Não pode entrar na obra sem capacete. Com certeza. Não é? Agora, doutora, o polo petroquímico, o
pelo fato de já ser um local, né, sempre de um suspense muito grande. Quem trabalha no administrativo também tem algum tipo de EPI? Normalmente no polo existem aqueles EPIs de emergência, né? Então, de modo geral, o pessoal já anda com as máscarazinhas de fuga, né? Que é para uma necessidade. Então, ele já tem grudado na roupa, né? Emergência para ali, uma né? emergência. De modo geral, só se entra de calçado fechado, de calçado apropriado, né? Ou bota, o que for. Então, mesmo estando ali na área administrativa, acabam realmente estando com esse tipo de calçado. Mas são mais básicos, né? Não precisa utilizar um protetor auricular, como o pessoal da operação. Eu entendo. Agora, é interessante que a senhora é funcionária de hospital também, né? Da rede Isso. importante. Na condição de paciente, a gente também tem EPI. Né? Sim, tem sim. exame que você só faz, né? Isso. Com aquela capa pesada, aquela capa de proteção, né? Isso. Então, o engenheiro do trabalho, ele também está observando isso. O serviço que é para o empregado e para, no caso do hospital, o paciente, né? Isso. Acaba algumas vezes incluindo também. Acaba tendo uma parceria com o núcleo, né, especializado para o paciente, né, no hospital costuma ter esse núcleo, né, de qualidade para o paciente, e aí acaba se conversando. Então, a questão do avental de chumbo, né, quando vai fazer um raio-x, chumbo, é um EPI que deve ser utilizado tanto pelo técnico, né, o profissional que está ali realizando isso, se for o caso, quando for a necessidade, não tem uma parede baritada para ele ficar atrás, né, não tem uma parede ali de chumbo para ele estar atrás se protegendo. Então, a depender, ele usa um avental, assim como o paciente também. Aqui está uma abordagem com relação à máscara, né? Tem tipo de serviço que tem máscara específica, né? Isso. Não é qualquer máscara, apenas uma máscara. Não. Existem máscaras para vapores, né? Vapores orgânicos, voláteis. Existem máscaras para poeira. E aí, se a gente usa uma máscara para outra condição, acaba que não está tendo proteção, está sendo só aquela ilusão, né? A falsa proteção. Não está realizando o filtro que deveria estar sendo realizado. Existem empresas, né, do comércio que trabalham com todos esses materiais, né? Eu vejo Feira de Santana, aqui em Salvador, né? Na calçada mesmo, tem muitas empresas que trabalham. Bastante. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui, né? A senhora me parece que está muito feliz com o trabalho. A senhora hoje é fixa de uma rede, né? Isso. Da rede? Da Fundação José Silveira. Fundação José Silveira. Sou fixa lá e presto consultoria em outros momentos também. Está feliz com o seu trabalho? Estou sim, bastante. Sou bem realizada lá, com minha profissão, com minha área, sou muito feliz. E acho que fiz uma boa escolha no meu caminho. E acabou virando baiana, né? E acabei virando baiana. Porque, na verdade, você nasceu em São Paulo, mas veio muito nova, né? Foi. Veio bebê ainda? Foi, bebê. Cresci então, aqui. Pronto. Não Só vou lá mais. agora visitar a família. Olha aí, adotou a Bahia como sua terra, né? Tudo de bom, viu, doutora? Obrigada, igualmente, adeus. Tá? Muito boa aqui sua vinda, entrevista, esclarecendo. Olha, só entendeu que respondeu muitas perguntas, né? Pode pensar aí que tem 5 vezes mais que você respondeu aqui. Ou mais. Pena que não dá para responder todas, né? Mas é muita pergunta. Viu? Muita pergunta mesmo. Mas os esclarecimentos aqui foram extremamente importantes. Aqui tem uma pergunta. Rapaz, é muita pergunta, doutora. Eu fico com vontade de fazer todas. Valdec de Ipirá, para finalizar aqui, ele quer saber se o uso dos EPIs exclui o adicional de periculosidade. Pergunta interessante. O fato de eu usar EPI, isso exclui a periculosidade? O de periculosidade não. Ele pode excluir a insalubridade. Insalubridade. Mas periculosidade não exclui, não. São condições diferentes. Tá vendo? Doutora, um abraço. Obrigado, viu? Obrigada. Está indo trabalhar agora? Sim. Pronto. Agradeço imensamente a sua disposição. 7h46.